Existe algo viajando pelo nosso sistema solar neste exato momento. Algo que não pertence aqui. Algo que veio de um lugar tão distante que nossa mente mal consegue compreender. Imagine, você está em casa e, de repente, uma pedra atravessa sua janela. Mas essa pedra não veio da rua. Ela não veio da sua cidade nem do seu país. Ela veio de outro continente, de outro planeta, de outra galáxia. E ela está atravessando sua sala de estar a 200 mil quilômetros por hora. É exatamente isso que está acontecendo com a Terra agora. Em 2025, astrônomos detectaram algo extraordinário, um objeto interestelar cruzando nosso sistema solar. Não é a primeira vez que isso acontece, mas cada visita dessas é como receber uma carta de um lugar que jamais poderemos alcançar. Uma mensagem escrita em gelo, rocha e poeira cósmica, viajando há milhões de anos apenas para passar por nós e seguir adiante, para sempre. Seu nome é 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já identificado pela humanidade. E ele carrega segredos de um sistema solar alienígena, de estrelas que brilhavam quando os dinossauros ainda dominavam a Terra, de processos químicos que podem ser completamente diferentes de tudo que conhecemos. Mas aqui está o que mais assusta e fascina. Nós não sabemos de onde ele veio, não sabemos para onde ele vai. E mais importante ainda, não sabemos se ele é apenas um cometa ou algo muito mais estranho. Porque veja bem, o universo é vasto demais para nossa compreensão. Existem 100 bilhões de galáxias no universo observável. Cada galáxia contém centenas de bilhões de estrelas. E cada estrela pode ter seu próprio sistema planetário. Isso significa que existem mais mundos no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E de um desses mundos veio o 3I Atlas. Ele cruzou o vazio interestelar, um oceano de escuridão tão imenso que a luz leva anos, décadas, séculos para atravessá-lo. Ele testemunhou o nascimento e a morte de estrelas. Ele foi esculpido por forças que não existem aqui. Ele carrega em sua superfície gelada a história de um lugar que jamais veremos. E agora, por uma coincidência cósmica quase impossível, nossos caminhos se cruzaram. Nos próximos minutos, vamos embarcar numa jornada através do tempo e do espaço. Vamos descobrir como encontramos esse visitante silencioso, o que ele nos revela sobre os confins do universo e por que sua simples existência muda completamente nossa compreensão do cosmos. Mas prepare-se, porque a história do 3I Atlas não é apenas sobre um cometa perdido no espaço. É sobre nós, sobre nossa solidão cósmica, sobre o fato de que, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, existem trilhões de objetos viajando pelo universo, carregando histórias que nunca saberemos, de lugares que nunca visitaremos. E um deles acabou de nos fazer uma visita. Era uma noite como qualquer outra no Observatório Atlas, no Havaí, janeiro de 2025. Os telescópios robóticos faziam o que fazem todas as noites: fotografar o céu, registrar asteroides, monitorar cometas, procurar qualquer coisa que possa um dia ameaçar nosso planeta. Mas então, algo apareceu nas imagens que não deveria estar ali. Um ponto de luz, movendo-se, mas não da maneira certa. Entenda, nosso sistema solar é como uma grande rodovia circular. Todos os planetas, asteroides e cometas se movem mais ou menos na mesma direção, na mesma velocidade relativa, seguindo órbitas previsíveis ao redor do Sol. É uma dança cósmica que acontece há bilhões de anos, com regras bem estabelecidas. Mas aquele ponto de luz estava quebrando todas as regras. Ele não vinha de dentro do sistema solar. Sua trajetória era completamente diferente. Ele entrou pela lateral, um ângulo impossível para qualquer objeto nativo do nosso sistema. E sua velocidade era absurda, mais de 200 mil quilômetros por hora, rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Os astrônomos verificaram os cálculos 1, 2, 3 vezes, rodaram simulações, conferiram os dados históricos e chegaram a uma conclusão inescapável. Aquele objeto não nasceu aqui. Ele veio de outro sistema solar, de outra estrela, de um lugar tão distante que a luz dele levou milhares, talvez milhões de anos para chegar até nós. Era um visitante interestelar. Eles o batizaram de 3I Atlas. 3I,
significando o terceiro objeto interestelar confirmado na história da astronomia moderna. Os dois primeiros foram Oumuamua, em 2017, e o cometa 2I Borisov, em 2019. Mas o 3I Atlas tinha algo diferente. Algo que imediatamente chamou a atenção da comunidade científica global. Ele tinha uma cauda brilhante, etérea, feita de gelo vaporizando no calor do Sol. Isso significava que ele não era apenas uma rocha sólida, como Oumuamua. Ele era um cometa verdadeiro. E cometas são cápsulas do tempo. São fósseis vivos de sistemas solares antigos, preservando a química original dos discos protoplanetários onde nasceram. Imagine, bilhões de anos atrás, em algum lugar da galáxia, uma estrela nasceu. Ao seu redor, formou-se um disco de gás e poeira. Planetas começaram a se condensar. E no frio extremo das regiões externas daquele sistema, pequenos pedaços de gelo e rocha se aglutinaram, formando cometas. Um desses cometas era o 3I Atlas. Mas então algo aconteceu. Talvez um planeta gigante perturbou sua órbita. Talvez outra estrela passou perto do sistema. Ou talvez o próprio sistema tenha se desintegrado numa catástrofe cósmica. Não sabemos. O que sabemos é que o 3I Atlas foi ejetado, expulso de seu lar, lançado ao vazio interestelar como uma garrafa ao mar, exceto que esse mar é o espaço entre as estrelas, um deserto de escuridão e frio absoluto. E ele vagou, por milhões de anos, sozinho, no silêncio absoluto do espaço profundo, onde a temperatura é apenas alguns graus acima do zero absoluto, onde não existe som, onde não existe nada além da escuridão pontilhada por estrelas distantes. Até que, por pura sorte estatística, sua jornada o trouxe até aqui, até nosso sistema solar, até nós. Pense na improbabilidade disso. O espaço entre as estrelas é tão vasto que, mesmo viajando a 200.000 km/h, você levaria 70.000 anos para chegar à estrela mais próxima. A chance de um objeto interestelar acidentalmente cruzar nosso sistema solar é astronomicamente pequena. E ainda assim, aqui está ele. Os cientistas imediatamente apontaram todos os telescópios disponíveis para o 3I Atlas, o Hubble, o James Webb, observatórios terrestres ao redor do mundo, porque eles sabiam que tinham apenas semanas, talvez meses, antes que ele se afastasse demais, acelerando de volta para o vazio interestelar, perdido para sempre. Era uma janela de oportunidade única, estudar um pedaço de outro sistema solar sem precisar viajar anos-luz de distância. Mas conforme os dados começaram a chegar, algo estranho ficou evidente. O 3I Atlas não era como os cometas que conhecemos. Sua composição química era diferente. Sua cauda tinha cores inesperadas. Sua estrutura não correspondia aos modelos. Era como se ele seguisse regras ligeiramente alteradas, como se viesse de um lugar onde a química funciona de forma sutilmente distinta. E então, alguém fez a pergunta que todos estavam pensando, mas ninguém ousava verbalizar. E se ele não for natural? Silêncio. Porque veja bem, desde Oumuamua, aquele primeiro visitante interestelar com sua forma estranha de charuto e sua aceleração inexplicável, existe uma especulação que simplesmente não desaparece. E se alguns desses objetos não forem apenas pedras e gelo? E se forem outra coisa? A ideia parece ficção científica, mas o universo é mais estranho que qualquer ficção que possamos imaginar. E o 3I Atlas estava apenas começando a revelar seus segredos. Para entender o que torna o 3I Atlas tão especial, precisamos primeiro entender o que é um cometa. Imagine que você pegue tudo o que sobrou da formação de um sistema solar, os restos, os pedaços que não se tornaram planetas, e os congele numa temperatura de 200 reais. Água congelada, monóxido de carbono congelado, metano, amônia, poeira cósmica, compostos orgânicos complexos, tudo prensado numa bola suja de gelo e rocha. Agora, deixe essa bola vagar pelo espaço por bilhões de anos, completamente inalterada, preservada no frio absoluto, como um fóssil perfeito da época em que o sistema solar nasceu. Isso é um cometa. Quando esse cometa ocasionalmente se aproxima de uma estrela, o calor começa a vaporizar o gelo. Jatos de gás e poeira são ejetados da superfície,
criando aquela cauda característica que pode se estender por milhões de quilômetros. É como ver a própria história evaporando diante de seus olhos. Agora, cometas do nosso sistema solar, aqueles nascidos aqui, têm uma composição química bem conhecida. Sabemos exatamente quais elementos esperar, em quais proporções. É como uma receita cósmica que a natureza segue fielmente. Mas o 3I Atlas, sua receita era diferente. Os espectroscópios, instrumentos que analisam a luz refletida e emitida por objetos celestes, começaram a detectar assinaturas químicas incomuns. A proporção de certos isótopos estava ligeiramente deslocada. Moléculas orgânicas que normalmente aparecem em abundância estavam em quantidades mínimas, e outras, que são raras em cometas solares, estavam inexplicavelmente presentes. Era como se o 3I Atlas tivesse sido cozinhado num forno cósmico diferente, seguindo uma receita ligeiramente alterada. O Dr. James Richardson, astroquímico da NASA, explicou numa entrevista: é como comparar água de diferentes oceanos. Quimicamente, ainda é H2O, mas os minerais dissolvidos, os isótopos, os compostos traços, eles contam uma história sobre onde aquela água esteve, que processos ela experimentou. O 3I Atlas estava contando uma história sobre um lugar que nunca conheceremos. Mas a parte realmente fascinante, a atividade do cometa. Cometas normais seguem um padrão previsível. Conforme se aproximam do Sol, aquecem gradualmente, a sublimação aumenta, a cauda cresce. É um processo suave e contínuo. Mas o 3I Atlas tinha surtos, explosões súbitas de atividade, jatos de material sendo ejetados de sua superfície sem aviso prévio. Por quê? Uma teoria. Bolsões de gelo volátil sob a superfície, acumulados de forma diferente devido às condições únicas de seu sistema natal. Quando o calor solar finalmente os alcança, eles explodem violentamente. Outra teoria. A composição química diferente reage de maneiras imprevisíveis ao ambiente solar. E existe uma terceira teoria, que ninguém quer dizer em voz alta, mas que está lá sussurrando no fundo da mente de alguns cientistas. E se esses surtos não forem aleatórios? Porque aqui está algo que poucos sabem. Quando Oumuamua passou por aqui em 2017, ele apresentou uma aceleração inexplicável. Algo o empurrou, mudou sua trajetória de forma que a gravidade sozinha não poderia explicar. Os cientistas propuseram várias explicações: desgaseificação assimétrica, pressão de radiação solar, mas nenhuma se encaixava perfeitamente. E agora, o 3I Atlas mostrava comportamentos igualmente estranhos. Loeb, o controverso astrônomo de Harvard, que sugeriu que Oumuamua poderia ser artificial, ficou em silêncio desta vez. Mas seus colegas sabiam o que ele estava pensando. Se você quisesse enviar uma sonda para explorar outros sistemas solares, você a faria parecer natural. Você a cobriria com gelo e rocha. Você a faria se comportar como um cometa. É uma ideia absurda? Talvez. Mas considere isto. Nós mesmos já pensamos em fazer exatamente isso. Projetos como Breakthrough Starshot planejam enviar microsondas para Alpha Centauri. E existem propostas de missões de longo prazo que usariam cometas artificiais como disfarce ou proteção. Se nós pensamos nisso, por que outra civilização não pensaria? Claro, a explicação mais provável, a explicação na qual 99,9% dos cientistas acreditam, é que o 3I Atlas é exatamente o que parece. Um cometa natural de outro sistema solar, com química estranha porque foi formado em condições diferentes. Mas aquele 0,1% de dúvida, aquele sussurro de possibilidade, ele existe. E conforme o 3I Atlas atravessava o sistema solar, cada novo dado o tornava mais intrigante. Sua rotação era caótica, diferente da rotação ordenada de cometas normais. Sua superfície tinha padrões de albedo, brilho, que não faziam sentido. E havia aquela mancha escura, aquela região que não refletia luz da maneira esperada. Os cientistas queriam respostas. Eles queriam enviar uma sonda, fazer um sobrevoo, coletar amostras. Mas o 3I Atlas estava se movendo rápido demais. Já estava além da órbita de Marte, acelerando em direção ao vazio. Em meses, estaria além do alcance de nossos melhores telescópios. Era como conhecer alguém fascinante numa estação de trem.
ter uma conversa incrível e então vê-los partir, sabendo que nunca mais os encontrará novamente. Exceto que, neste caso, aquele alguém vinha de um mundo literalmente alienígena e estava levando seus segredos embora, para sempre. Existe algo profundamente perturbador sobre objetos interestelares. Não é apenas sua origem distante, não é apenas a química estranha. É o que eles representam. A vastidão absoluta, a solidão cósmica, o abismo incompreensível que existe entre as estrelas. Deixe-me colocar em perspectiva. A estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, está a 4,24 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, a coisa mais rápida que existe, leva 4,24 anos para percorrer essa distância. Agora, o 3I Atlas está viajando a aproximadamente 200. 0 km por hora. Parece rápido, certo? É 60 vezes mais rápido que uma bala. Mas a essa velocidade levaria 23 mil anos para chegar à Próxima Centauri. 23 mil anos. Quando o 3I Atlas começou sua jornada, supondo que veio de uma estrela relativamente próxima, as pirâmides do Egito ainda não existiam. A escrita ainda não havia sido inventada. Os humanos ainda eram caçadores-coletores vagando pela Terra, e o 3I Atlas estava lá fora, no vazio, viajando silenciosamente através do nada absoluto. Não existe som no espaço, não existe ar, não existe calor. A temperatura no espaço interestelar é de 270 Madrese, apenas 3 graus acima do zero absoluto, a temperatura mais fria fisicamente possível. E nesse frio, nessa escuridão, nesse silêncio, o 3I Atlas viajou sozinho por milênios. Imagine essa solidão. Imagine vagar por tanto tempo, através de tanto nada que você esqueceria que estrelas existem, que calor existe, que luz existe. Tudo que você conheceria seria a escuridão pontilhada por pontos de luz tão distantes que parecem irreais. E então, finalmente, depois de eras de tempo, você vê uma luz crescendo, uma estrela, e ao redor dela, mundos orbitando. E num desses mundos, criaturas minúsculas apontando telescópios para você, tentando entender o que você é, de onde você veio. Essa é a história do 3I Atlas. Mas aqui está o que realmente mantém os astrônomos acordados à noite. Quantos outros existem? Porque a detecção do 3I Atlas significa algo profundo. Significa que objetos interestelares não são raros. Eles estão por toda parte. Pense nisso. Nós detectamos apenas 3 em 8 anos de busca séria, mas nossos telescópios só veem uma fração minúscula do céu. A maioria dos objetos interestelares passa completamente despercebida, escondidos na imensidão do espaço. Alguns cientistas estimam que, em qualquer momento, existem dezenas de milhares de objetos interestelares cruzando nosso sistema solar. Nós apenas não os vemos porque são pequenos, escuros e se movem rápido. Milhares de visitantes alienígenas, todos viajando através do nosso espaço, todos vindo de lugares diferentes, todos com histórias diferentes. É como viver numa casa e descobrir que milhares de estranhos atravessam seu quintal todos os dias, e você nunca notou. Mas quanto mais os cientistas estudavam o 3I Atlas, mais uma pergunta incomodava. De onde exatamente ele veio? Você pensaria que seria fácil calcular. Basta traçar sua trajetória de volta, certo? Errado. O problema é que o espaço não é estático. As estrelas se movem. Galáxias giram. Ao longo de milhões de anos, as posições de tudo mudam drasticamente. Então você traça a órbita do 3I Atlas de volta no tempo, e ela aponta para uma região vazia do espaço onde não existe nenhuma estrela agora. Mas milhões de anos atrás, quem sabe que estrela estava ali? Existe também outra possibilidade, mais sombria. E se o sistema natal do 3I Atlas não existe mais, estrelas morrem. Sistemas solares são destruídos. Planetas são engolidos quando sua estrela se expande numa gigante vermelha. Civilizações inteiras poderiam nascer, florescer e desaparecer. E tudo o que restaria seriam fragmentos congelados como o 3I Atlas, vagando eternamente pela galáxia como lápides cósmicas. O 3I Atlas poderia ser o último remanescente de um sistema solar morto há muito tempo.
Uma garrafa ao mar contendo a única evidência de que aquele lugar existiu. E nós somos apenas as criaturas que temporariamente interceptaram essa garrafa, leram sua mensagem fragmentada e a devolvemos ao oceano cósmico. Há algo simultaneamente belo e aterrorizante nisso. Belo porque nos conecta a algo maior, a história profunda da galáxia, o ciclo de nascimento e morte de mundos, a continuidade material do universo. Aterrorizante porque nos mostra nossa insignificância. Esse cometa existia antes de existirmos. Ele continuará existindo muito depois que estivermos extintos. Para ele, nossa civilização inteira é apenas um piscar de olhos, um encontro fortuito num momento infinitesimal de sua jornada eterna. E aqui está o pensamento que realmente perturba. Talvez nós também sejamos visitantes interestelares, porque a Terra não é estacionária. Nosso sistema solar orbita o centro da galáxia a 800 mil quilômetros por hora. Nós estamos nos movendo através do espaço interestelar, constantemente entrando em novas regiões da galáxia. Tecnicamente, a Terra é uma nave espacial interestelar, carregando vida através do cosmos. E se um dia nosso Sol morrer, se a humanidade conseguir sobreviver e escapar para outras estrelas, então nós nos tornaremos exatamente como o 3I Atlas. Fragmentos de um sistema solar morto, vagando pela galáxia, carregando a memória de um mundo que não existe mais. Talvez é por isso que os objetos interestelares nos fascinam tanto, porque quando olhamos para eles, estamos olhando para nosso próprio futuro. Conforme o 3I Atlas se aproximava de sua máxima proximidade com o Sol, algo inesperado aconteceu. Os padrões de desgaseificação, aqueles jatos de material sendo ejetados da superfície, começaram a mostrar uma regularidade estranha. Não eram completamente aleatórios como se pensava inicialmente. Havia um ritmo, uma periodicidade. A cada 47 horas aproximadamente, havia um surto mais forte. E dentro de cada surto, havia microvariações que pareciam quase deliberadas. Os dados foram revisados. Algoritmos de reconhecimento de padrões foram aplicados. E uma pequena, muito pequena possibilidade emergiu. Os padrões tinham uma estrutura não aleatória, não exatamente uma mensagem, nada tão claro, mas também não o ruído caótico que seria esperado de processos puramente naturais. A comunidade científica se dividiu instantaneamente. É apenas física de cometas que ainda não entendemos completamente, diziam os céticos. Bolsões de gelo volátil explodindo quando atingem determinadas temperaturas, nada mais. Mas por que a periodicidade? Perguntavam os curiosos. Por que os padrões se repetem? Rotação, respondiam os céticos. O cometa está rotacionando e regiões específicas de sua superfície ficam expostas ao Sol em intervalos regulares. Mas a rotação é caótica. Nós medimos. E ainda assim os padrões persistem. Silêncio. Aqui está a verdade desconfortável. Não sabemos. E provavelmente nunca saberemos, porque o 3I Atlas já passou. Já está além de Júpiter, acelerando em direção aos confins do sistema solar, para além de onde nossos telescópios podem acompanhá-lo. Em breve, será apenas mais um ponto de dados. Um objeto catalogado. Um arquivo em algum banco de dados astronômico. Mas os dados que coletamos, aquelas semanas preciosas de observação intensa, eles mudarão nossa compreensão do universo de formas que ainda não conseguimos prever. Porque aqui está o que o 3I Atlas nos ensinou. Primeiro, não estamos sozinhos no sentido material. Mesmo que não exista vida inteligente no universo, e estatisticamente isso seria bizarro, ainda existem trilhões de mundos lá fora, e eles estão constantemente enviando fragmentos de si mesmos através da galáxia. Cometas, asteroides, até mesmo poeira microscópica. Tudo viajando entre as estrelas, misturando a química de diferentes sistemas solares. A galáxia não é uma coleção de sistemas solares isolados. É uma rede interconectada, com material constantemente sendo trocado, mesmo que leve milhões de anos para cada troca acontecer. Segundo, a vida pode ser mais comum do que pensamos, porque se objetos interestelares são comuns, então a panspermia, a ideia de que a vida pode ser transportada entre mundos, não é mais ficção científica.
É estatisticamente provável. Imagine, um cometa como o 3I Atlas, contendo moléculas orgânicas complexas, talvez até micróbios congelados em seu interior, colidindo com um planeta jovem, semeando aquele planeta com os blocos construtores da vida, ou até mesmo com a própria vida. A vida na Terra poderia ter começado aqui, ou poderia ter vindo de outro lugar, carregada por um visitante interestelar bilhões de anos atrás. E se a vida viajou até aqui, então também pode viajar daqui para outros lugares. Neste exato momento, fragmentos da Terra, pedaços arrancados por impactos de asteroides, estão viajando pelo espaço. Alguns escaparão da gravidade do Sol e se tornarão interestelares. Em milhões de anos, eles chegarão a outros sistemas solares, carregando micróbios terrestres fossilizados, moléculas orgânicas, talvez até DNA. A vida terrestre, talvez até a vida humana, na forma de células congeladas em fragmentos de rocha, pode um dia semear mundos ao redor de outras estrelas. Nós podemos ser os ancestrais de futuras civilizações alienígenas. Terceiro, o universo é mais ativo do que parece. Quando olhamos para o céu noturno, ele parece estático, eterno, imutável. Mas a verdade é que existe uma tempestade acontecendo lá fora. Asteroides colidindo, cometas sendo ejetados, estrelas explodindo e lançando material para o espaço interestelar, sistemas solares jovens se formando e roubando material de nuvens interestelares. E através de tudo isso, objetos como o 3I Atlas viajam, mensageiros silenciosos, conectando diferentes partes da galáxia de formas que mal começamos a compreender. Mas talvez a lição mais profunda do 3I Atlas seja essa. O universo não se importa com fronteiras. Nós, humanos, adoramos categorias. Nós dividimos o cosmos em nosso sistema solar e outros sistemas solares, em aqui e lá, em nós e eles. Mas o universo ignora essas divisões. A matéria flui livremente entre as estrelas. A química é universal. As leis da física são as mesmas em todo lugar. Um átomo de carbono no 3I Atlas é indistinguível de um átomo de carbono no seu corpo. Você é feito da mesma matéria que aquele visitante alienígena. Vocês dois são feitos de poeira estelar, processada em fornos nucleares dentro de estrelas há bilhões de anos, espalhada pela galáxia, recombinada em novas formas. Você e o 3I Atlas são parentes cósmicos. E se você consegue aceitar isso, se consegue realmente internalizar que você é feito do mesmo material que objetos de outros sistemas solares, então algo muda em sua perspectiva. As fronteiras começam a parecer arbitrárias. A Terra não parece mais um mundo isolado, mas parte de um ecossistema galáctico muito maior. E você percebe, nós não somos observadores externos do universo. Nós somos o universo, observando a si mesmo. Existe uma fotografia que foi tirada semanas antes do 3I Atlas desaparecer de vista. Nela, você vê o cometa, apenas um ponto borrado de luz com uma cauda tênue, contra o fundo negro do espaço. Mas se você olhar com cuidado, consegue ver algo mais. Minúsculos pontos de luz ao redor, estrelas distantes, galáxias além da compreensão. E entre o cometa e essas luzes distantes, nada. Apenas escuridão. É para essa escuridão que o 3I Atlas está retornando agora. Ele passou pelo nosso sistema solar em questão de meses. Um piscar de olhos cósmico. Agora, ele enfrentará milhões de anos de escuridão novamente. Milhões de anos de solidão absoluta, vagando pelo vazio interestelar, até que talvez, apenas talvez, encontre outro sistema solar. Mas provavelmente não. Provavelmente ele vagará para sempre, até que o próprio universo esfrie e morra na morte térmica final, bilhões de anos no futuro. Esse é o destino da maioria dos objetos interestelares. Solidão eterna. E, no entanto, existe uma beleza estranha nisso, porque o 3I Atlas carrega algo agora que não carregava antes, memória de nós. Não literalmente, é claro. Ele não tem mente, não tem consciência. Mas sua superfície foi marcada pela passagem próxima ao nosso Sol. Sua composição química foi ligeiramente alterada pela radiação solar. Moléculas complexas se formaram em seu gelo quando aqueceu. Ele foi mudado por nós, assim como nós fomos mudados por ele.
E se em algum futuro distante impossível de imaginar, ele encontrar outro mundo habitado por outra civilização, eles verão essas marcas. Eles analisarão a química da superfície e verão evidências de que, uma vez, esse cometa passou perto de uma estrela tipo G, uma estrela como nosso Sol. Talvez eles se perguntarão se havia vida lá. Talvez eles procurarão por sinais de que aquela estrela tinha planetas habitáveis. E nós seremos para eles o que o sistema natal do 3i Atlas é para nós agora: um mistério, uma história incompleta, uma pergunta sem resposta. Existem paralelos estranhos entre nós e o 3i Atlas. Nós também somos viajantes, não através do espaço interestelar, ainda não, mas através do tempo. Cada geração humana é ejetada para o futuro pela flecha inexorável do tempo, carregando memórias do passado, incerta do destino. Nós também enviamos mensagens para o desconhecido. As sondas Voyager, lançadas em 1977, agora estão no espaço interestelar. Elas carregam discos de ouro com sons e imagens da Terra, música, saudações em diferentes idiomas, fotografias da humanidade. São nossas próprias garrafas ao mar cósmico. E assim como o 3i Atlas, elas provavelmente vagarão pela galáxia por bilhões de anos sem nunca encontrar ninguém. Mas a possibilidade existe. A esperança persiste. Há algo profundamente humano nesse desejo de conexão através do abismo. Nós sabemos que estamos sozinhos num universo vasto demais para compreender. Sabemos que as distâncias entre as estrelas são tão grandes que talvez nunca consigamos atravessá-las. Sabemos que mesmo se existirem outras civilizações lá fora, elas podem estar tão distantes no espaço e no tempo que nunca nos encontraremos. E ainda assim, nós tentamos, enviamos sondas, construímos radiotelescópios para ouvir por sinais. Estudamos cada visitante interestelar com intensidade quase desesperada, procurando por pistas, por padrões, por qualquer indício de que não estamos completamente sozinhos. Por quê? Por que nos importamos tanto? Talvez porque a alternativa seja insuportável. A possibilidade de que sejamos a única consciência no universo, os únicos olhos capazes de contemplar as estrelas, os únicos a fazer perguntas sobre existência e significado. Seria como acordar e descobrir que você é a última pessoa viva na Terra. Sim, você teria todo o planeta para explorar, mas a solidão seria esmagadora. O 3i Atlas nos lembra dessa solidão, mas também nos lembra de algo mais, que a conexão é possível, mesmo através de distâncias impossíveis. Esse cometa viajou por milhões de anos, através de anos-luz de vazio e chegou até nós. Ele cruzou o abismo, e naquelas semanas preciosas de observação, existiu uma conexão, tênue, silenciosa, mas real, entre nós e algo de um lugar literalmente alienígena. Foi um momento de comunhão cósmica, e houve beleza nisso. Mas agora ele se foi. Os telescópios perderam o rastro em agosto de 2025. Um dia ele estava lá, um ponto tênue nas imagens. No dia seguinte, nada. Apenas o fundo negro do espaço. Ele continua existindo, é claro. Ainda está viajando, ainda carregando suas histórias. Mas para nós ele se tornou invisível, perdido na imensidão. E, eventualmente, será esquecido. As gerações futuras lerão sobre ele em livros de história da astronomia. O terceiro objeto interestelar detectado. Mas ele será apenas uma nota de rodapé, uma curiosidade. Até que talvez outro visitante chegue. E então lembraremos. Lembraremos que o universo é maior do que imaginamos, que existem mundos além da nossa compreensão, que somos parte de algo magnificente e aterrorizante. Existe uma pergunta que ninguém quer fazer, mas que persiste. E se o 3i Atlas foi uma oportunidade perdida? E se ele realmente carregava algo importante, não necessariamente uma mensagem de inteligência alienígena, mas informações cruciais sobre a formação de sistemas solares, ou sobre a química pré-biótica, ou sobre processos físicos que não ocorrem aqui? Nós tivemos semanas para estudá-lo. Coletamos terabytes de dados, mas não conseguimos enviar uma sonda. Não conseguimos coletar amostras. Não conseguimos realmente conhecê-lo. E agora ele se foi para sempre. Talvez daqui a 50 anos, quando tivermos tecnologia melhor, detectaremos outro. E talvez dessa vez estaremos preparados.
Teremos sondas em espera prontas para interceptar. Teremos missões planejadas com antecedência. Mas o 3i Atlas especificamente, aquele viajante particular com sua química única, sua história específica, perdido, para sempre. Existe melancolia nisso, mas também esperança, porque a detecção do 3i Atlas provou algo fundamental. O universo não é estático, não é silencioso, não é vazio. Existem visitantes chegando constantemente, mensageiros de mundos distantes, cápsulas do tempo carregando histórias de lugares que nunca veremos. E cada vez que detectamos um, aprendemos algo novo. Cada visitante expande nossa compreensão do cosmos. Cada encontro nos lembra que fazemos parte de algo maior. Então, talvez a verdadeira lição do 3i Atlas não seja sobre o que ele era. Talvez seja sobre o que ele representa, a interconexão de todas as coisas. O fato de que matéria, informação e história fluem através do cosmos de formas que mal começamos a compreender. Você está sentado aqui, neste planeta, lendo estas palavras, mas os átomos no seu corpo já viajaram pela galáxia. Eles foram forjados em estrelas distantes, ejetados em supernovas, vagaram pelo espaço interestelar, foram capturados pela nuvem que formou nosso sistema solar e, eventualmente, se tornaram parte de você. Você é feito de material interestelar. Você é, literalmente, poeira de estrelas. E um dia, quando o Sol engolir a Terra, ou quando a humanidade finalmente deixar este mundo, seus átomos retornarão ao espaço. Eles se tornarão parte de cometas, asteroides, talvez até mesmo de novos planetas ao redor de outras estrelas. Você é parte de um ciclo cósmico que tem bilhões de anos e continuará por bilhões mais. O 3i Atlas foi um lembrete disso. Uma última coisa. Neste exato momento, enquanto você processa estas palavras, existem provavelmente dezenas de objetos interestelares cruzando nosso sistema solar. Nós simplesmente não os vemos. Eles estão lá, viajando silenciosamente através da escuridão, carregando histórias de lugares impossíveis. E um dia, talvez, nossa própria civilização enviará seus mensageiros. Talvez não cometas naturais, mas sondas construídas com propósito. Ou até mesmo naves geracionais carregando humanos para outras estrelas. E quando isso acontecer, nós nos tornaremos o que o 3i Atlas foi para nós. Visitantes de outro mundo, cruzando o abismo, levando histórias para lugares desconhecidos. O círculo se completará e o universo continuará sua dança eterna. Nascimento, morte, transformação, conexão. Através de distâncias que desafiam compreensão e escalas de tempo que confundem a mente. Mas, por um breve momento, em 2025, nossos caminhos se cruzaram com um fragmento de outro mundo, e nós olhamos para ele com admiração e nos perguntamos, e isso, no fim, é o que nos torna humanos. Não é nosso conhecimento, não é nossa tecnologia, é nossa capacidade de olhar para o desconhecido e sentir curiosidade em vez de medo. É nossa necessidade de fazer conexões através do abismo. É nosso desejo de entender, mesmo sabendo que algumas perguntas nunca terão respostas. O 3i Atlas se foi, mas outros virão. E quando o próximo visitante chegar, quando o próximo fragmento de um mundo alienígena cruzar nosso caminho, nós estaremos observando. Porque é isso que fazemos. Nós olhamos para as estrelas. Nós fazemos perguntas, nós procuramos por conexões. E talvez, apenas talvez, um dia receberemos uma resposta. Até lá o universo continua enviando seus mensageiros, silenciosos, solitários, mas carregando segredos do infinito. E você, o que faria se descobrisse que o próximo objeto interestelar não é natural? Que ele está mudando de curso? Que ele está vindo diretamente para nós?